Lei número 11.343, de 23 de agosto de 2006, institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, SISNAD, prescreve medidas para a prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas, estabelece normas para a repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas, define crimes e dá outras providências. O Presidente da República faça saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Título 1. Disposições preliminares. Artigo 1º. Esta lei institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, SISNAD, prescreve medidas para a prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas, estabelece normas para a repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas e define crimes. Parágrafo único. Para fins desta lei, consideram-se como drogas as substâncias ou os produtos capazes de causar dependência, assim especificados em lei ou relacionados em listas autorizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União. Artigo 2º. Ficam proibidas, em todo o território nacional, as drogas, bem como o plantio, a cultura, a colheita e a exploração de vegetais e substratos dos quais possam ser extraídos ou produzidas drogas, ressalvada a hipótese de autorização legal ou regulamentar, bem como o que estabelece a Convenção de Viana das Nações Unidas sobre Substâncias Psicotrópicas de 1971, a respeito de plantas de uso estritamente ritualístico-religioso. Parágrafo único. Pode a União autorizar o plantio, a cultura e a colheita dos vegetais referidos no caput desse artigo, exclusivamente para fins medicinais ou científicos, em locais e prazo pré-determinados mediante fiscalização, respeitadas as ressalvas supramencionadas. Título 2 do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas. Artigo 3º. O SISNAD tem a finalidade de articular, integrar, organizar e coordenar as atividades relacionadas com: inciso 1, a prevenção do uso indevido, a atenção e a reinserção social de usuários e dependentes de drogas, inciso 2, a repressão da produção não autorizada e do tráfico ilícito de drogas. Parágrafo 1º. Entende-se por SISNAD o conjunto ordenado de princípios, regras, critérios e recursos materiais e humanos que envolvam as políticas, planos, programas, ações e projetos sobre drogas, incluindo-se nele, por adesão, o Sistema de Políticas Públicas sobre Drogas dos Estados, Distrito Federal e municípios. Parágrafo 2º. O SISNAD atuará em articulação com o Sistema Único de Saúde, SUS, e com o Sistema Único de Assistência Social, SUAS. Capítulo 1. Dos princípios e dos objetivos do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas. Artigo 4º. São princípios do SISNAD, inciso 1, o respeito aos direitos fundamentais da pessoa humana, especialmente quanto à sua autonomia e à sua liberdade. Inciso 2, o respeito à diversidade e às especificidades populacionais existentes. Inciso 3, a promoção dos valores éticos, culturais e de cidadania do povo brasileiro, reconhecendo-se como fatores de proteção para o uso indevido de drogas e outros comportamentos correlacionados. Inciso 4. A promoção de consensos nacionais de ampla participação social para o estabelecimento dos fundamentos e estratégias do SISNAD. Inciso 5. A promoção da responsabilidade compartilhada entre Estados e sociedade, reconhecendo a importância da participação social nas atividades do SISNAD. Inciso 6. O reconhecimento da intersetoriedade dos fatores correlacionados com o uso indevido de drogas, com a sua produção não autorizada e o seu tráfico ilícito. Inciso 7. A reintegração das estratégias nacionais e internacionais de prevenção do uso indevido,
atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas e de repressão à sua produção não autorizada e ao seu tráfico ilícito. Inciso 8. A articulação com os órgãos do Ministério Público e dos poderes legislativo e judiciário, visando a cooperação mútua nas atividades do CISNAD. Repetindo, inciso 8. A articulação com os órgãos do Ministério Público e dos poderes legislativos e judiciário, visando a cooperação mútua nas atividades do CINAD. Inciso 9. A adoção de abordagem multidisciplinar que reconheça a interdependência e a natureza complementar das atividades de prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas, repressão da produção não autorizada e do tráfico ilícito de drogas. Inciso 10. A observância do equilíbrio entre as atividades de prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas e de repressão à sua produção não autorizada e ao seu tráfico ilícito, visando a garantir a estabilidade e o bem-estar social. Inciso 11. A observância às orientações e normas emanadas do Conselho Nacional Antidrogas, o CONAD. Artigo 5º. O CISNAD tem os seguintes objetivos. Inciso 1. Contribuir para a inclusão social do cidadão, visando a torná-lo menos vulnerável a assumir comportamentos de risco para o uso indevido de drogas, seu tráfico ilícito e outros comportamentos correlacionados. Inciso 2. Promover a construção e a socialização do conhecimento sobre drogas no país. Inciso 3. Promover a integração entre as políticas de prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas e de repressão à sua produção não autorizada e ao tráfico ilícito, e as políticas públicas setoriais dos órgãos do Poder Executivo da União, Distrito Federal, Estados e municípios. Inciso 4. Assegurar as condições para a coordenação, a integração e a articulação das atividades de que trata o artigo 3º desta lei. Capítulo 2. Do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas. Seção 1. Da composição do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas. Artigo 6. Vetado. Artigo 7º. A organização do CISNAD assegura a orientação central e a execução descentralizada das atividades realizadas em seu âmbito, nas esferas federal, distrital, estadual e municipal, e se constitui matéria definida no regulamento desta lei. Artigo 7º-A, vetado. Artigo 8º, vetado. Seção 2. Das competências. Artigo 8º-A. Compete à União. Inciso 1. Formular e coordenar a execução da Política Nacional de Drogas. Inciso 2. Elaborar o Plano Nacional de Políticas sobre Drogas em parceria com Estados, Distrito Federal, municípios e a sociedade. Inciso 3. Coordenar o CISNAD. Inciso 4. Estabelecer diretrizes sobre a organização e funcionamento do CISNAD e suas normas de referência. Inciso 5. Elaborar objetivos, ações estratégicas, metas, prioridades, indicadores e definir formas de financiamento e gestão das políticas sobre drogas. Inciso 6. Vetado. Inciso 7. Vetado. Inciso 8. Promover a integração das políticas sobre drogas com estados, Distrito Federal e municípios. Inciso 9. Financiar com estados, Distrito Federal e municípios a execução das políticas sobre drogas, observadas as obrigações dos integrantes do CISNAD. Inciso 10. Estabelecer formas de colaboração com estados, Distrito Federal e municípios para a execução das políticas sobre drogas. Inciso 11. Garantir publicidade de dados e informações sobre repasses de recursos para financiamento das políticas sobre drogas. Inciso 12. Sistematizar e divulgar os dados estatísticos nacionais de prevenção, tratamento, acolhimento,
reinserção social e econômica e repressão ao tráfico ilícito de drogas. Inciso 13. Adotar medidas de enfrentamento aos crimes transfronteiriços. E, inciso 14, estabelecer uma política nacional de controle de fronteiras visando a coibir o ingresso de drogas no país. Artigo 8º-B, vetado. Artigo 8º-C, vetado. Capítulo 2A. Da formulação das políticas sobre drogas. Seção 1 do Plano Nacional de Políticas sobre Drogas. Artigo 8º-D. São objetivos do Plano Nacional de Políticas sobre Drogas, dentre outros, inciso 1, promover a interdisciplinariedade e integração dos programas, ações, atividades e projetos dos órgãos e entidades públicas e privadas nas áreas de saúde, educação, trabalho, assistência social, previdência social, habilitação, cultura, desporto e lazer, visando a prevenção do uso de drogas, atenção e reinserção social dos usuários ou dependentes de droga. Inciso 2. Viabilizar a ampla participação social na formulação, implementação e avaliação das políticas sobre drogas. Inciso 3. Priorizar programas, ações, atividades e projetos articulados com os estabelecimentos de ensino, com a sociedade e com a família para a prevenção do uso de drogas. Inciso 4. Ampliar as alternativas de inserção social e econômica do usuário ou dependente de droga, promovendo programas que priorizem a melhoria de sua escolarização e a sua qualificação profissional. Inciso 5. Promover o acesso do usuário ou dependente de drogas a todos os serviços públicos. Inciso 6. Estabelecer diretrizes para garantir a efetividade dos programas, ações e projetos das políticas sobre drogas. Inciso 7. Fomentar a criação de serviço de atendimento telefônico com orientação e informações para apoio aos usuários ou dependentes de drogas. Inciso 8. Articular programas, ações e projetos de incentivo ao emprego, renda e capacitação para o trabalho, com o objetivo de promover a inserção profissional da pessoa que haja cumprido o plano individual de atendimento nas fases de tratamento ou acolhimento. Inciso 9. Promover formas coletivas de organização para o trabalho, redes de economia solidária e o cooperativismo como forma de promover autonomia ao usuário ou dependente de drogas, egresso de tratamento ou acolhimento, observando-se as especificidades regionais. Inciso 10. Propor a formulação de políticas públicas que conduzam à efetivação das diretrizes e princípios previstos no artigo 22. Inciso 11. Articular as instâncias de saúde, assistência social e de justiça no enfrentamento ao abuso de drogas. E, inciso 12. Promover estudos e avaliação dos resultados das políticas sobre drogas. Parágrafo 1º. O plano de que trata o caput terá duração de 5 anos a contar de sua aprovação. Parágrafo 2º. O poder público deverá dar a mais ampla divulgação ao conteúdo do Plano Nacional de Políticas sobre Drogas. Seção 2 dos Conselhos de Políticas sobre Drogas. Artigo 8º-E. Os Conselhos de Políticas sobre Drogas, constituídos por Estados, Distrito Federal e municípios, terão os seguintes objetivos. Inciso 1. Auxiliar na elaboração de políticas sobre drogas. Inciso 2. Colaborar com os órgãos governamentais no planejamento e na execução das políticas sobre drogas, visando a efetividade das políticas sobre drogas. Inciso 3. Propor a celebração de instrumentos de cooperação, visando a elaboração de programas, ações, atividades e projetos voltados à prevenção, tratamento, acolhimento, reinserção social e econômica e repressão ao tráfico ilícito de drogas. Inciso 4. Promover a realização de estudos com o objetivo de subsidiar o planejamento das políticas sobre drogas. Inciso 5.
propor políticas públicas que permitam a integração e a participação do usuário ou dependente de drogas no processo social, econômico, político e cultural no respectivo ente federado. E, inciso 6, desenvolver outras atividades relacionadas às políticas sobre drogas em consonância com o SISNAD e com os respectivos planos. Seção 3. Dos membros dos Conselhos de Políticas sobre Drogas. Artigo 8º-F, vetado. Capítulo 3º e os seus respectivos artigos 9, 10, 11, 12, 13 e 14, vetado. Capítulo 4º do acompanhamento e da avaliação das políticas sobre drogas. Artigo 15, vetado. Artigo 16. As instituições com atuação nas áreas da atenção à saúde e da assistência social que atendam usuários ou dependentes de drogas devem comunicar ao órgão competente do respectivo sistema municipal de saúde os casos atendidos e os óbitos ocorridos, preservando a identidade das pessoas conforme orientações emanadas da União. Artigo 17. Os dados estatísticos nacionais de repressão ao tráfico ilícito de drogas integrarão o sistema de informações do Poder Executivo. Título 3. Das atividades de prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas. Capítulo 1. Da prevenção. Seção 1. Das diretrizes. Artigo 18. Constituem atividades de prevenção do uso indevido de drogas, para efeitos desta lei, aquelas direcionadas para a redução dos fatores de vulnerabilidade e risco e para a promoção e o fortalecimento dos fatores de proteção. Artigo 19. As atividades de prevenção do uso indevido de drogas devem observar os seguintes princípios e diretrizes. Inciso 1. O reconhecimento do uso indevido de drogas como fator de interferência na qualidade de vida do indivíduo e na sua relação com a comunidade a qual pertence. Inciso 2. A adoção de conceitos objetivos e de fundamentação científica como forma de orientar as ações dos serviços públicos comunitários e privados e de evitar preconceitos e estigmatização das pessoas e dos serviços que as atendam. Inciso 3. O fortalecimento da autonomia e da responsabilidade individual em relação ao uso indevido de drogas. Inciso 4. O compartilhamento de responsabilidades e a colaboração mútua com as instituições do setor privado e com os diversos segmentos sociais, incluindo usuários e dependentes de drogas e respectivos familiares, por meio do estabelecimento de parcerias. Inciso 5. A adoção de estratégias preventivas diferenciadas e adequadas às especificidades socioculturais das diversas populações, bem como das diferentes drogas utilizadas. Inciso 6. O reconhecimento do não uso, do retardamento do uso e da redução de riscos como resultados desejáveis das atividades de natureza preventiva, quando da definição dos objetivos a serem alcançados. Inciso 7. O tratamento especial dirigido às parcelas mais vulneráveis da população, levando em consideração as suas necessidades específicas. Inciso 8. A articulação entre os serviços e organizações que atuam em atividades de prevenção do uso indevido de drogas e a rede de atenção a usuários e dependentes de drogas e respectivos familiares. Inciso 9. O investimento em alternativas esportivas, culturais, artísticas, profissionais, entre outras, como forma de inclusão social e de melhoria da qualidade de vida. Inciso 10. O estabelecimento de políticas de formação continuada na área de prevenção do uso indevido de drogas para profissionais de educação nos 3 níveis de ensino. Inciso 11. A implantação de projetos pedagógicos de prevenção de uso indevido de drogas nas instituições de ensino público e privado, alinhados às diretrizes curriculares nacionais e aos conhecimentos relacionados a drogas. Inciso 12. A observância das orientações e normas emanadas do CONAD. Inciso 13. O alinhamento às diretrizes dos órgãos de controle social de políticas setoriais específicas. Parágrafo único.
As atividades de prevenção do uso indevido de drogas dirigidas à criança e ao adolescente deverão estar em consonância com as diretrizes emanadas pelo Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, CONANDA. Seção 2 da Semana Nacional de Políticas sobre Drogas. Artigo 19-A. Fica instituída a Semana Nacional de Políticas sobre Drogas, comemorada anualmente na 4ª semana de junho. Parágrafo 1º. No período de que trata o caput, serão intensificadas as ações de, inciso 1, difusão de informações sobre os problemas decorrentes do uso de drogas, inciso 2, promoção de eventos para o debate público sobre as políticas sobre drogas, inciso 3, difusão de boas práticas de prevenção, tratamento, acolhimento e reinserção social e econômica de usuários de drogas, inciso 4, divulgação de iniciativas, ações e campanhas de prevenção do uso indevido de drogas. Inciso 5, mobilização da comunidade para participação nas ações de prevenção e enfrentamento às drogas. Inciso 6, mobilização dos sistemas de ensino previsto na Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, na realização de atividades de prevenção ao uso de drogas. Capítulo 2 das atividades de atenção e de reinserção social de usuários ou dependentes de drogas. Capítulo 2, com redação dada pela Lei nº 13.840 de 2019. Das atividades de prevenção, tratamento, acolhimento e de reinserção social e econômica de usuários ou dependentes de drogas. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 20. Constituem atividades de atenção ao usuário dependente de drogas e respectivos familiares, para efeito desta lei, aquelas que visem a melhoria da qualidade de vida e a redução dos riscos e dos danos associados ao uso de drogas. Artigo 21. Constituem atividades de reinserção social do usuário ou do dependente de drogas e respectivos familiares para efeito desta lei, aquelas direcionadas para sua integração ou reintegração em redes sociais. Artigo 22. As atividades de atenção e as de reinserção social do usuário e do dependente de drogas e respectivos familiares devem observar os seguintes princípios e diretrizes. Inciso 1. Respeito ao usuário e ao dependente de drogas, independentemente de quaisquer condição. Observados os direitos fundamentais da pessoa humana, os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde e da Política Nacional de Assistência Social. Inciso 2. A adoção de estratégias diferenciadas de atenção e reinserção social do usuário e do dependente de drogas e respectivos familiares que considerem as suas peculiaridades socioculturais. Inciso 3. Definição de projeto terapêutico individualizado orientado para a inclusão social e para a redução de riscos e de danos sociais e à saúde. Inciso 4. Atenção ao usuário ou dependente de drogas e aos respectivos familiares, sempre que possível de forma multidisciplinar e por equipes multiprofissionais. Inciso 5. Observância das orientações e normas emanadas do CONADE. Inciso 6. O alinhamento às diretrizes dos órgãos de controle social de políticas setoriais específicas. Inciso 7. Estímulo à capacitação técnica e profissional. Inciso 8. Efetivação de políticas de reinserção social voltadas à educação continuada e ao trabalho. Inciso 9. Observância do plano individual de atendimento na forma do artigo 23b desta lei. Inciso 10. Orientação adequada ao usuário ou dependente de drogas quanto às consequências lesivas do uso de drogas, ainda que ocasional. Seção 2 da Educação na Reinserção Social e Econômica. Artigo 22-A. As pessoas atendidas por órgãos integrantes do SISNAD terão atendimento nos programas de educação profissional e tecnológica, educação de jovens e adultos e alfabetização. Seção 3 do Trabalho na Reinserção Social e Econômica. Artigo 22-B, vetado.
Seção 4. Do tratamento do usuário ou dependente de droga. Artigo 23. As redes dos serviços de saúde da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios desenvolverão programas de atenção ao usuário e ao dependente de drogas, respeitadas as diretrizes do Ministério da Saúde e os princípios explicitados no artigo 22 desta lei, obrigatória a previsão orçamentária adequada. Artigo 23-A. O tratamento do usuário ou dependente de drogas deverá ser ordenado em uma rede de atenção à saúde, com prioridade para as modalidades de tratamento ambulatorial, incluindo excepcionalmente formas de internação em unidades de saúde e hospitais gerais, nos termos de normas dispostas pela União e articuladas com os serviços de assistência social e em etapas que permitam. Inciso 1. Articular a atenção com ações preventivas que atinjam toda a população. Inciso 2. Orientar-se com protocolos técnicos predefinidos, baseados em evidências científicas, oferecendo atendimento individualizado ao usuário ou dependente de drogas, com abordagem preventiva e, sempre que indicado, ambulatorial. Inciso 3. Preparar para a reinserção social e econômica, respeitando as habilidades e projetos individuais por meio de programas que articulem educação, capacitação para o trabalho, esporte, cultura e acompanhamento individualizado. E, inciso 4, acompanhar os resultados pelo SUS, SUAS e SINAD de forma articulada. Parágrafo 1º. Caberá à União dispor sobre os protocolos técnicos de tratamento em âmbito nacional. Parágrafo 2º. A internação de dependentes de drogas somente será realizada em unidades de saúde ou hospitais gerais, dotados de equipe multidisciplinares e deverá ser obrigatoriamente autorizada por médico devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina, CRM do Estado, onde se localize o estabelecimento no qual se dará a internação. Parágrafo 3º. São considerados dois tipos de internação. Inciso 1. Internação voluntária, aquela que se dá com o consentimento do dependente de drogas. Inciso 2. Internação involuntária, aquela que se dá sem o consentimento do dependente, a pedido de familiar ou de responsável legal ou, na absoluta falta deste, de servidor público da área de saúde, da assistência social ou dos órgãos públicos integrantes do SISNAD, com exceção de servidores da área de segurança pública que conste a existência de motivos que justifiquem a medida. Parágrafo 4º. A internação voluntária. Inciso 1. Deverá ser precedida de declaração escrita da pessoa solicitante de que optou por este regime de tratamento. Inciso 2. Seu término dar-se-á por determinação do médico responsável ou por solicitação escrita da pessoa que deseja interromper o tratamento. Parágrafo 5º. A internação involuntária. Inciso 1. Deve ser realizada após a formalização da decisão por médico responsável. Inciso 2. Será indicada depois da avaliação sobre o tipo de droga utilizada, o padrão de uso e, na hipótese comprovada da impossibilidade de utilização de outras alternativas terapêuticas previstas na rede de atenção à saúde. Inciso 3. Perdurará apenas pelo tempo necessário à desintoxicação, no prazo máximo de 90 dias, tendo seu término determinado pelo médico responsável. Inciso 4. A família ou o responsável legal poderá, a qualquer tempo, requerer ao médico a interrupção do tratamento. Parágrafo 6º. A internação em qualquer de suas modalidades só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes. Parágrafo 7º. Todas as internações e altas de que tratam esta lei deverão ser informadas em, no máximo, de 72 horas ao Ministério Público, à Defensoria Pública e a outros órgãos de fiscalização por meio de sistema informatizado único, na forma do regulamento desta lei.
Parágrafo 8º. É garantido o sigilo das informações disponível no sistema referido no parágrafo 7º e o acesso será permitido apenas às pessoas autorizadas a conhecê-las, sob pena de responsabilidade. Parágrafo 9º. É vedada a realização de qualquer modalidade de internação nas comunidades terapêuticas acolhedoras. Parágrafo 10º. O planejamento e a execução do projeto terapêutico individual deverão observar no que couber o previsto na Lei nº 10.216, de 6 de abril de 2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental. Seção 5 do Plano Individual de Atendimento. Artigo 23b. O atendimento ao usuário ou dependente de drogas na rede de atenção à saúde dependerá de: inciso 1. Avaliação prévia por equipe técnica multidisciplinar e multissetorial e, inciso 2, elaboração de um plano individual de atendimento, o PIA. Parágrafo 1º. A avaliação prévia da equipe técnica subsidiará a elaboração e execução do projeto terapêutico individual a ser adotado, levantando, no mínimo, inciso 1, o tipo de droga e o padrão de seu uso e, inciso 2, o risco à saúde física e mental do usuário ou dependente de drogas ou das pessoas com as quais convive. Parágrafo 2º, vetado. Parágrafo 3º. O PIA deverá contemplar a participação dos familiares ou responsáveis, os quais têm o dever de contribuir com o processo, sendo esses, no caso de crianças e adolescentes, passíveis de responsabilização civil, administrativa e criminal nos termos da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Parágrafo 4º. O PIA será inicialmente elaborado sob a responsabilidade da equipe técnica do primeiro projeto terapêutico que atendeu o usuário ou dependente de drogas e será atualizado ao longo das diversas fases do atendimento. Parágrafo 5º. Constarão do plano individual, no mínimo, inciso 1, os resultados da avaliação multidisciplinar, inciso 2, os objetivos declarados pelo atendido, inciso 3, a previsão de suas atividades de integração social ou capacitação profissional, inciso 4, atividades de integração e apoio à família, inciso 5, formas de participação da família para efetivo cumprimento do plano individual, inciso 6, designação do projeto terapêutico mais adequado para o cumprimento do previsto no plano e, inciso 7, as medidas específicas de atenção à saúde do atendido. Parágrafo 6º. O PIA será elaborado no prazo de 30 dias do ingresso no atendimento. Parágrafo 7º. As informações produzidas na avaliação e as registradas no plano individual de atendimento são consideradas sigilosas. Artigo 24. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão conceder benefícios às instituições privadas que desenvolverem programas de reinserção no mercado de trabalho do usuário e do dependente de drogas encaminhadas por órgão oficial. Artigo 25. As instituições da sociedade civil sem fins lucrativos, com atuação nas áreas de atenção à saúde e da assistência social, que atendam usuários ou dependentes de drogas, poderão receber recursos do FUNAD, condicionados à sua disponibilidade orçamentária e financeira. Artigo 26. O usuário e o dependente de droga que, em razão da prática de infração penal, estiverem cumprindo pena privativa de liberdade ou submetidos à medida de segurança, têm garantidos os serviços de atenção à sua saúde, definidos pelo respectivo sistema penitenciário. Seção 6 do acolhimento em comunidade terapêutica acolhedora. Artigo 26-A.
O acolhimento do usuário ou dependente de drogas na comunidade terapêutica acolhedora caracteriza-se por: inciso 1. Oferta de projetos terapêuticos ao usuário ou dependente de drogas que visam a abstinência. Inciso 2. Adesão e permanência voluntária formalizadas por escrito, entendida como uma etapa transitória para a reinserção social e econômica do usuário ou dependente de drogas. Inciso 3. Ambiente residencial propício à formação de vínculos com a convivência entre os pares, atividades práticas de valor educativo e a promoção do desenvolvimento pessoal, vocacionada para acolhimento ao usuário ou dependente de drogas em vulnerabilidade social. Inciso 6. Avaliação médica prévia. Inciso 4. Avaliação médica prévia. Inciso 5. Elaboração de plano individual de atendimento na forma do artigo 23b desta lei. E, inciso 6. Vedação de isolamento físico do usuário ou dependente de drogas. Parágrafo 1º. Não são elegíveis para o acolhimento as pessoas com comprometimentos biológicos e psicológicos de natureza grave que mereçam atenção médico-hospitalar contínua ou de emergência, caso em que deverão ser encaminhadas à rede de saúde. Parágrafo 2º, 3º, 4º e 5º, vetados. Capítulo 3 dos crimes e das penas. Artigo 27. As penas previstas neste capítulo poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, bem como substituídas a qualquer tempo, ouvidos o Ministério Público e o defensor. Artigo 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer contigo para consumo pessoal drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, será submetido às seguintes penas. Inciso 1. Advertência sobre os efeitos das drogas. Inciso 2. Prestação de serviços à comunidade. Inciso 3. Medida educativa de comparecimento a programas ou curso educativo. Parágrafo 1º. As mesmas medidas submete-se quem, para o seu consumo pessoal, semeia, cultiva ou colhe plantas destinadas à preparação de pequena quantidade de substância ou produto capaz de causar dependência física ou psíquica. Parágrafo 2º. Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente. Parágrafo 3º. As penas previstas nos incisos 2 e 3 do caput desse artigo serão aplicadas pelo prazo máximo de 5 meses. Parágrafo 4º. Em caso de reincidência, as penas previstas nos incisos 2 e 3 do caput desse artigo serão aplicadas pelo prazo máximo de 10 meses. Parágrafo 5º. A prestação de serviços à comunidade será cumprida em programas comunitários, entidades educacionais ou assistenciais, hospitais, estabelecimentos congêneres, públicos ou privados sem fins lucrativos, que se ocupem preferencialmente da prevenção do consumo ou da recuperação de usuários e dependentes de drogas. Parágrafo 6º. Para a garantia do cumprimento das medidas educativas a que se refere o caput nos incisos 1, 2 e 3, a que injustificadamente se recuse o agente, poderá o juiz submetê-lo sucessivamente a: inciso 1, admoestação verbal; inciso 2, multa. Parágrafo 7º. O juiz determinará ao poder público que coloque à disposição do infrator gratuitamente estabelecimento de saúde, preferencialmente ambulatorial, para o tratamento especializado. Artigo 29. Na imposição da medida educativa que se refere aos incisos 2 do parágrafo 6º do artigo 28,
o juiz, atendendo à reprovabilidade da conduta, fixará o número de dias multas em quantidade nunca inferior a 40 nem superior a 100, atribuindo depois a cada um, segundo a capacidade econômica do agente, o valor de um 30avos até 3 vezes o valor do maior salário mínimo. Parágrafo único. Os valores decorrentes da imposição de multa a que se refere o parágrafo 6º do artigo 28 serão creditados à conta do Fundo Nacional Antidrogas. Artigo 30. Prescreve-se em 2 anos a imposição e a execução das penas, observado no tocante à interrupção do prazo o disposto nos artigos 107 e seguintes do Código Penal. Título 4. Da repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 31. É indispensável a licença prévia da autoridade competente para produzir, extrair, fabricar, transformar, preparar, possuir, manter em depósito, importar, exportar, reexportar, remeter, transportar, expor, oferecer, vender, comprar, trocar, ceder ou adquirir para qualquer fim drogas ou matéria-prima destinada à sua preparação, observadas as demais exigências legais. Artigo 32. As plantações ilícitas serão imediatamente destruídas pelo delegado de polícia na forma do artigo 50-A, que recolherá a quantidade suficiente para exame pericial de tudo lavrado auto de levantamento das condições encontradas, caso a delimitação do local, asseguradas as medidas necessárias para a preservação da prova. Repetindo o artigo 32. As plantações ilícitas serão imediatamente destruídas pelo delegado de polícia, na forma do artigo 50-A, que recolherá a quantidade suficiente para exame pericial de tudo, lavrando o auto de levantamento das condições encontradas, com a delimitação do local, asseguradas as medidas necessárias para a preservação da prova. Parágrafo 1º, revogado. Parágrafo 2º, revogado. Parágrafo 3º. Em caso de ser utilizada a queimada para destruir a plantação, observar-se-á, além das cautelas necessárias à proteção ao meio ambiente, o disposto no Decreto 2.661, de 8 de julho de 1998, no que couber, dispensada a autorização prévia do órgão próprio do Sistema Nacional do Meio Ambiente, SISNAMA. Parágrafo 4º. As glebas cultivadas com a plantação ilícita serão expropriadas, conforme disposto no artigo 242 da Constituição Federal, de acordo com a legislação em vigor. Capítulo 2 dos crimes. Artigo 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Pena: reclusão de 5 a 15 anos e pagamento de 500 a 1.500 dias multa. Parágrafo 1º. Nas mesmas penas incorre quem: inciso 1. Importa, exporta, remete, produz, fabrica, adquire, vende, expõe à venda, oferece, fornece, tem em depósito, transporta, traz consigo ou guarda, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas. Inciso 2. Semeia, cultiva ou faz a colheita sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar de plantas
que se constituam em matéria-prima para a preparação de drogas. Inciso 3º. Utiliza local ou bem de qualquer natureza de quem tenha propriedade, posse, administração, guarda ou vigilância ou consente que outrem dele se utilize, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar para o tráfico ilícito de drogas. Inciso 4. Vende ou entrega drogas ou matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar a agente policial disfarçado quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal pré-existente. Parágrafo 2º. Induzir, instigar ou auxiliar alguém ao uso indevido de droga. Pena, detenção de 1 a 3 anos e multa de 100 a 300 dias multa. Parágrafo 3º. Oferecer drogas, eventualmente e sem objetivo de lucro, à pessoa de seu relacionamento para juntos a consumirem. Pena, detenção de 6 meses a 1 ano e pagamento de 700 a 1.500 dias multa, sem prejuízo das penas previstas no artigo 28. Parágrafo 4º. Nos delitos definidos no caput e no parágrafo 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa. Artigo 34. Fabricar, adquirir, utilizar, transportar, oferecer, vender, distribuir, entregar a qualquer título, possuir, guardar ou fornecer, ainda que gratuitamente, maquinário, aparelho, instrumento ou qualquer objeto destinado à fabricação, preparação, produção ou transformação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Pena, reclusão de 3 a 10 anos e pagamento de 1.200 a 2.000 dias multa. Artigo 35. Associarem-se 2 ou mais pessoas para o fim de praticar reiteradamente ou não qualquer dos crimes previstos nos artigos 33, caput, parágrafo 1º e 34 desta lei. Pena, reclusão de 3 a 10 anos e pagamento de 700 a 1.200 dias multa. Parágrafo único. Nas mesmas penas do caput deste artigo, incorre quem se associa para a prática reiterada do crime definido no artigo 36 desta lei. Artigo 36. Financiar ou custear a prática de qualquer dos crimes previstos nos artigos 33, caput, parágrafo 1º e 34 desta lei. Pena, reclusão de 8 a 20 anos e pagamento de 1.500 a 4.000 dias multa. Artigo 37. Colaborar como informante com grupo, organização ou associação destinadas à prática de qualquer dos crimes previstos nos artigos 33, caput, parágrafo 1º e 34 desta lei. Pena, reclusão de 2 a 6 anos e pagamento de 300 a 700 dias multa. Artigo 38. Prescrever ou ministrar culposamente drogas sem que delas necessite o paciente ou fazê-lo em doses excessivas ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Pena de 6 meses a 2 anos e pagamento de 50 a 200 dias multa. Parágrafo único. O juiz comunicará a condenação ao Conselho Federal da categoria profissional a que pertence o agente. Artigo 39. Conduzir embarcação ou aeronave após o consumo de drogas, expondo a dano potencial à incolumidade de outrem. Pena, detenção de 6 meses a 3 anos, além da apreensão do veículo, cassação da habilitação respectiva ou proibição de obtê-la, pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade aplicada, e pagamento de 200 a 400 dias multa, repetindo, pena, detenção de 6 meses a 3 anos,
além da apreensão do veículo, cassação da habilitação respectiva ou proibição de obtê-la, pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade aplicada e pagamento de 200 a 400 dias multa. Parágrafo único. As penas de prisão e multa aplicadas cumulativamente com as demais serão de 4 a 6 anos e de 400 a 600 dias multa, se o veículo referido no caput deste artigo for de transporte coletivo de passageiros. Artigo 40. As penas previstas nos artigos 33 a 37 desta lei são aumentadas de 1/6 a 2/3 se, inciso 1, a natureza, a procedência da substância ou do produto apreendido e as circunstâncias do fato evidenciarem a transnacionalidade do delito. Inciso 2. O agente praticar o crime prevalecendo-se de função pública ou no desempenho de missão de educação, poder familiar, guarda ou vigilância. Inciso 3. A infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações de estabelecimento prisionais, de ensino ou hospitalares, de sedes de entidades estudantis, sociais, culturais, recreativas, esportivas ou beneficentes, de locais de trabalho coletivo, de recintos onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza, de serviços de tratamento de dependentes de drogas ou de reinserção social, de unidades militares ou policiais ou de transportes públicos. Inciso 4. O crime tiver sido praticado com violência, grave ameaça, emprego de arma de fogo ou qualquer processo de intimidação difusa ou coletiva. Inciso 5. Caracterizado o tráfico entre estados da Federação ou entre estes e o Distrito Federal. Inciso 6. Sua prática envolver ou visar a atingir criança ou adolescente ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação. Inciso 7. O agente financiar ou custear a prática do crime. Artigo 41. O indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a investigação policial e o processo criminal na identificação dos demais coautores ou partícipes do crime e na recuperação total ou parcial do produto do crime, no caso de condenação, terá pena reduzida de 1/3 a 2/3. Artigo 42. O juiz, na fixação da pena, considerará com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Artigo 43. Na fixação da multa a que se referem os artigos 33 a 39 desta lei, o juiz, atendendo ao que dispõe o artigo 42 desta lei, determinará o número de dias multa, atribuindo a cada um, segundo as condições econômicas dos acusados, valor não inferior a 1/30, nem superior a 5 vezes o valor do salário mínimo. Parágrafo único. As multas, que em caso de concurso de crimes serão impostas sempre cumulativamente, podem ser aumentadas até o decúplo se, em virtude da situação econômica do acusado, considerá-las o juiz ineficazes, ainda que aplicadas no máximo. Artigo 44. Os crimes previstos nos artigos 33, caput, parágrafo 1º, e 34 a 37 desta lei são inafiançáveis e insuscetíveis de sursis, graça, indulto, anistia e liberdade provisória, vedada a conversão de suas penas em restritivas de direitos. Parágrafo único. Nos crimes previstos no caput deste artigo, dar-se-á o livramento condicional após o cumprimento de 2/3 de pena, vedada sua concessão ou reincidente específico. Artigo 45. É isento de pena o agente que, em razão da dependência ou sob o efeito proveniente de caso fortuito ou força maior de droga, era, ao tempo da ação ou da omissão, qualquer que tenha sido a infração penal praticada,
inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Parágrafo único. Quando absorveu o agente, reconhecendo por força pericial que este apresentava, à época do fato previsto neste artigo, as condições referidas no caput desse artigo, poderá determinar o juiz, na sentença, o seu encaminhamento para tratamento médico adequado. Artigo 46. As penas podem ser reduzidas de 1 a 2/3 se, por força das circunstâncias previstas no artigo 45 desta lei, o agente não possuía, ao tempo da ação ou da omissão, a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Artigo 47. Na sentença condenatória, o juiz, com base em avaliação que ateste a necessidade de encaminhamento do agente para tratamento, realizada por profissional de saúde com competência específica na forma da lei, determinará que a tal se proceda, observado o disposto no artigo 26 desta lei. Capítulo 3 do Procedimento Penal. Artigo 48. O procedimento relativo aos processos por crime definidos neste título rege-se pelo disposto neste capítulo, aplicando-se subsidiariamente às disposições do Código de Processo Penal e da Lei de Execução Penal. Parágrafo 1º. O agente de qualquer das condutas previstas no artigo 28 desta lei, salvo se houver concurso com os crimes previstos nos artigos 33 a 37 desta lei, será processado e julgado na forma dos artigos 60 e seguintes da Lei 9.099, de 26 de setembro de 1995, que dispõe sobre os juizados especiais criminais. Parágrafo 2º. Tratando-se da conduta prevista no artigo 28 desta lei, não se imporá prisão em flagrante, devendo o autor do fato ser imediatamente encaminhado ao juízo competente ou, na falta deste, assumir o compromisso de a ele comparecer, lavrando-se termo circunstanciado e providenciando-se as requisições dos exames e perícias necessárias. Parágrafo 3º. Se ausente a autoridade judicial, as providências previstas no parágrafo 2º deste artigo serão tomadas de imediato pela autoridade policial, no local em que se encontrar vedada a detenção do agente. Parágrafo 4º. Concluídos os procedimentos de que tratam o parágrafo 2º deste artigo, o agente será submetido a exame de corpo de delito, se o requerer ou se a autoridade de polícia judiciária entender conveniente e, em seguida, liberado. Parágrafo 5º. Para os fins do disposto no artigo 76 da Lei 9.099, de 1995, que dispõe sobre os juizados especiais criminais, o Ministério Público poderá propor a aplicação imediata de pena prevista no artigo 28 desta lei, a ser especificada na proposta. Artigo 49. Tratando-se de condutas tipificadas nos artigos 33, caput e parágrafo 1º e 34 a 37 desta lei, o juiz, sempre que as circunstâncias o recomendem, empregará os instrumentos protetivos de colaboradores e testemunhas previstos na Lei nº 9.807, de 13 de julho de 1999. Seção 1 da investigação. Artigo 50. Ocorrendo prisão em flagrante, a autoridade de polícia judiciária fará imediatamente comunicação ao juiz competente, remetendo-lhe cópia do auto lavrado, do qual será dada vista ao órgão do Ministério Público em 24 horas. Parágrafo 1º. Para efeito da lavratura do auto de prisão em flagrante e estabelecimento da materialidade do delito, é suficiente o laudo de constatação da natureza e quantidade da droga, firmado por perito oficial ou, na falta deste, por pessoa idônea. Parágrafo 2º. O perito que subscreveu o laudo a que se refere o parágrafo 1º deste artigo não ficará impedido de participar da elaboração do laudo definitivo. Parágrafo 3º. Recebida cópia do auto de prisão em flagrante, o juiz, no prazo de 10 dias,
certificará a regularidade formal do laudo de constatação e determinará a destruição das drogas apreendidas, guardando-se a amostra necessária à realização do laudo definitivo. Parágrafo 4º. A destruição das drogas será executada pelo delegado de polícia competente no prazo de 15 dias na presença do Ministério Público e da autoridade sanitária. Parágrafo 5º. O local será vistoriado antes e depois de efetivada a destruição das drogas referidas no parágrafo 3º, sendo lavrado auto circunstanciado pelo delegado de polícia, certificando-se neste a destruição total delas. Artigo 50-A. A destruição das drogas apreendidas sem a ocorrência de prisão em flagrante será feita por incineração no prazo máximo de 30 dias contados da data da apreensão, guardando-se a amostra necessária à realização do laudo definitivo. Artigo 51. O inquérito policial será concluído no prazo de 30 dias se o indiciado estiver preso e de 90 dias quando solto. Parágrafo único. Os prazos a que se refere este artigo podem ser duplicados pelo juiz, ouvido o Ministério Público e mediante pedido justificado da autoridade de polícia judiciária. Artigo 52. Findos os prazos a que se refere o artigo 51 desta lei, a autoridade de polícia judiciária, remetendo os autos do inquérito ao juiz, inciso 1, relatará sumariamente as circunstâncias do fato, justificando as razões que a levaram à classificação do delito, indicando a quantidade e natureza da substância ou do produto apreendido, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, a conduta, a qualificação e os antecedentes do agente, ou, inciso 2, requererá sua devolução para a realização de diligências necessárias. Parágrafo único. A remessa dos autos far-se-á sem prejuízo de diligências complementares. Inciso 1. Necessárias ou úteis à plena elucidação do fato, cujo resultado deverá ser encaminhado ao juiz competente até 3 dias antes da audiência de instrução e julgamento. Inciso 2. Necessárias ou úteis à indicação dos bens, direitos e valores de que seja titular o agente, ou que figurem em seu nome, cujo resultado deverá ser encaminhado ao juízo competente em até 3 dias antes da audiência de instrução e julgamento. Artigo 53. Em qualquer fase da persecução criminal relativa aos crimes previstos nessa lei, são permitidos, além dos previstos em lei mediante autorização judicial e ouvido o Ministério Público, os seguintes procedimentos investigatórios. Inciso 1. A infiltração por agente de polícia em tarefas de investigação, constituída pelos órgãos especializados pertinentes. Inciso 2. A não atuação policial sobre os portadores de drogas, seus precursores químicos ou outros produtos utilizados em sua produção, que se encontrem no território brasileiro com a finalidade de identificar e responsabilizar maior número de integrantes de operação de tráfico e distribuição sem prejuízo da ação penal cabível. Parágrafo único. Na hipótese do inciso 2 deste artigo, a autorização será concedida desde que sejam conhecidos o itinerário provável e a identificação dos agentes do delito ou de colaboradores. Repetindo o parágrafo único. Na hipótese do inciso 2 deste artigo, a autorização será concedida desde que sejam conhecidos o itinerário provável e a identificação dos agentes do delito ou de colaboradores. Seção 2 da Instrução Criminal. Artigo 54. Recebidos em juízo os autos do inquérito policial, de comissão parlamentar de inquérito ou peças de informação, dar-se-á vista ao Ministério Público para, no prazo de 10 dias, adotar uma das seguintes providências. Inciso 1. Requerer o arquivamento. Inciso 2. Requisitar as diligências que entender necessárias. Inciso 3. Oferecer denúncia, arrolar até 5 testemunhas e requerer as demais provas que entender pertinentes. Artigo 55. Oferecida a denúncia
o juiz ordenará a notificação do acusado para oferecer defesa prévia por escrito no prazo de 10 dias. Parágrafo 1º. Na resposta, consistente em defesa preliminar e exceções, o acusado poderá arguir preliminares e invocar todas as razões de defesa, oferecer documentos e justificativas, especificar as provas que pretende produzir e, até o número de 5, arrolar testemunhas. Parágrafo 2º. As exceções serão processadas em apartado nos termos dos artigos 95 a 113 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941, o Código de Processo Penal. Parágrafo 3º. Se a resposta não for apresentada no prazo, o juiz nomeará defensor para oferecê-la em 10 dias, concedendo-lhe vista dos autos no ato de nomeação. Parágrafo 4º. Apresentada a defesa, o juiz decidirá em 5 dias. Parágrafo 5º. Se entender imprescindível, o juiz, no prazo máximo de 10 dias, determinará a apresentação do preso, realização de diligência, exames e perícias. Artigo 56. Recebida a denúncia, o juiz designará dia e hora para audiência de instrução e julgamento, ordenará a citação pessoal do acusado, a intimação do Ministério Público, do assistente, se for o caso, e requisitará os laudos periciais. Parágrafo 1º. Tratando-se de condutas tipificadas como infração do dispositivo do disposto nos artigos 33 caput, parágrafo 1º, e 34 a 37 desta lei, o juiz, ao receber a denúncia, poderá decretar o afastamento cautelar do denunciado de suas atividades, se for funcionário público, comunicando ao órgão respectivo. Parágrafo 2º. A audiência a que se refere o caput desse artigo será realizada dentro dos 30 dias seguintes ao recebimento da denúncia, salvo se determinada a realização de avaliação para atestar dependência de drogas, quando se realizará em 90 dias. Artigo 57. Na audiência de instrução e julgamento, após o interrogatório do acusado e a inquirição das testemunhas, será dada a palavra sucessivamente ao representante do Ministério Público e ao defensor do acusado para a sustentação oral, pelo prazo de 20 minutos para cada um, prorrogável por mais 10, a critério do juiz. Parágrafo único. Após proceder ao interrogatório, o juiz indagará das partes se restou algum fato para ser esclarecido, formulando as perguntas correspondentes, se o entender pertinente e relevante. Artigo 58. Encerrados os debates, proferirá o juiz a sentença de imediato, ou o fará em 10 dias, ordenando que os autos para isso lhe sejam conclusos. Parágrafo 1º e parágrafo 2º revogados. Artigo 59. Nos crimes previstos nos artigos 33 caput e parágrafo 1º e artigo 34 a 37 desta lei, o réu não poderá apelar sem recolher-se à prisão, salvo se for primário e de bons antecedentes, assim reconhecido na sentença condenatória. Capítulo 4. Da apreensão, arrecadação e destinação de bens do acusado. Artigo 60. O juiz, a requerimento do Ministério Público ou do assistente de acusação, ou mediante representação da autoridade de polícia judiciária, poderá decretar, no curso do inquérito ou da ação penal, a apreensão e outras medidas assecuratórias nos casos em que haja suspeita de que os bens, direitos ou valores sejam produto do crime ou constituam proveito dos crimes previstos nesta lei, procedendo-lhe na forma dos artigos 125 e seguintes do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941, o Código de Processo Penal. Parágrafos 1º e 2º revogadas. Parágrafo 3º. Na hipótese do artigo 366 do Código de Processo Penal, o juiz poderá determinar a prática de atos necessários à conservação dos bens, direitos ou valores. Parágrafo 4º.
A ordem de apreensão ou sequestro de bens, direitos ou valores poderá ser suspensa pelo juiz, ouvido o Ministério Público, quando a sua execução imediata puder comprometer as investigações. Artigo 60-A. Se as medidas assecuratórias de que tratam o artigo 60 desta lei recaírem sobre moeda estrangeira, títulos, valores mobiliários ou cheques emitidos por ordem de pagamento, será determinada imediatamente a sua conversão em moeda nacional. Parágrafo 1º. A moeda estrangeira apreendida em espécie deve ser encaminhada à instituição financeira ou equiparada para alienação na forma prevista pelo Conselho Monetário Nacional. Parágrafo 2º. Na hipótese de impossibilidade da alienação a que se refere o parágrafo 1º deste artigo, a moeda estrangeira será custodiada pela instituição financeira até decisão sobre o seu destino. Parágrafo 3º. Após a decisão sobre o destino da moeda estrangeira que se refere o parágrafo 2º deste artigo, caso seja verificada a inexistência de valor de mercado, seus espécimes poderão ser destruídos ou doados à representação diplomática do país de origem. Parágrafo 4º. Os valores relativos às apreensões feitas antes da data de entrada em vigor da medida provisória número 885 de 2019 e que estejam custodiados nas dependências do Banco Central do Brasil devem ser transferidos à Caixa Econômica Federal no prazo de 360 dias para que se proceda à alienação ou custódia, de acordo com o previsto nesta lei. Artigo 61. A apreensão de veículos, embarcações, aeronaves e quaisquer outros meios de transportes e dos maquinários, utensílios, instrumentos e objetos de qualquer natureza utilizados para a prática dos crimes definidos nesta lei será imediatamente comunicada pela autoridade de polícia judiciária responsável pela investigação ao juízo competente. Parágrafo 1º. O juiz, no prazo de 30 dias, contado da comunicação de que trata o caput, determinará a alienação dos bens apreendidos, executadas as armas que serão recolhidas na forma da legislação específica. Repetindo e corrigindo o parágrafo 1º. O juiz, no prazo de 30 dias, contado da comunicação de que trata o caput, determinará a alienação dos bens apreendidos, excetuadas as armas que serão recolhidas na forma da legislação específica. Parágrafo 2º. A alienação será realizada em autos apartados, dos quais constará a exposição sucinta do nexo de instrumentalidade entre o delito e os bens apreendidos, a descrição e especificação dos objetos, as informações sobre quem os tiver sob custódia e o local em que se encontrem. Parágrafo 3º. O juiz determinará a avaliação dos bens apreendidos, que será realizada por oficial de justiça no prazo de 5 dias, a contar da autuação ou, caso sejam necessários, conhecimentos especializados por avaliador nomeado pelo juiz em prazo não superior a 10 dias. Parágrafo 4º. Feita a avaliação, o juiz intimará o órgão gestor do FUNAD, o Ministério Público e o interessado para se manifestarem no prazo de 5 dias e, dirimidas eventuais divergências, homologará o valor atribuído aos bens. Parágrafo 5º, 6º, 7º, 8º, revogado. Parágrafo 9º. O Ministério Público deve fiscalizar o cumprimento da regra estipulada no parágrafo 1º deste artigo. Parágrafo 10. Aplica-se a todos os tipos de bens confiscados a regra estabelecida no parágrafo 1º deste artigo. Parágrafo 11. Os bens móveis e imóveis devem ser vendidos por meio de asta pública, preferencialmente por meio eletrônico, assegurada a venda pelo maior lance por preço não inferior a 50% do valor da avaliação judicial. Parágrafo 12. O juiz ordenará às secretarias de Fazenda e aos órgãos de registro e controle que efetuem as averbações necessárias, tão logo tenham conhecimento da apreensão. Parágrafo 13.
Na alienação de veículos, embarcações ou aeronaves, a autoridade de trânsito ou órgão congênere competente para o registro, bem como as secretarias de Fazenda, devem proceder à regularização dos bens no prazo de 30 dias, ficando o arrematante isento do pagamento de multas, encargos, tributos anteriores, sem prejuízo de execução fiscal em relação ao antigo proprietário. Parágrafo 14. Eventuais multas, encargos ou tributos pendentes de pagamento não podem ser cobrados do arrematante ou do órgão público alienante como condição para a regularização dos bens. Parágrafo 15. Na hipótese de que trata o parágrafo 13 desse artigo, a autoridade de trânsito ou órgão congênere competente para o registro poderá emitir novos identificadores dos bens. Artigo 62. Comprovado o interesse público na utilização de quaisquer dos bens de que trata o artigo 61, os órgãos de polícia judiciária, militar e rodoviária poderão deles fazer uso sob sua responsabilidade e com o objetivo de sua conservação, mediante autorização judicial, ouvido o Ministério Público e garantida a prévia avaliação dos respectivos bens. Parágrafo 1º, revogado. Parágrafo 1º-A. O juiz deve cientificar o órgão gestor do FUNAD para que, em 10 dias, avalie a existência do interesse público mencionado no caput deste artigo e indique o órgão que deve receber o bem. Parágrafo 1º-B. Tem prioridade, para os fins do parágrafo 1º-A deste artigo, os órgãos de segurança pública que participaram das ações de investigação ou repressão ao crime que deu causa à medida. Parágrafo 2º. A autorização judicial de uso de bens deverá conter a descrição do bem e a respectiva avaliação e indicar o órgão responsável por sua utilização. Parágrafo 3º. O órgão responsável pela utilização do bem deverá enviar ao juiz periodicamente ou a qualquer momento, quando por este solicitado, informações sobre o seu estado de conservação. Parágrafo 4º. Quando a autorização judicial recair sobre veículos, embarcações ou aeronave, o juiz ordenará à autoridade ou ao órgão de registro e controle a expedição de certificado provisório de registro e licenciamento em favor do órgão ao qual tenha deferido o uso ou a custódia, ficando este livre do pagamento de multas, encargos e tributos anteriores à decisão de utilização do bem até o trânsito em julgado da decisão que decretar o seu perdimento em favor da União. Parágrafo 5º. Na hipótese de levantamento, se houver indicação de que os bens utilizados na forma desse artigo sofreram depreciação superior àquela esperada em razão do transcurso do tempo e do uso, poderá o interessado requerer nova avaliação judicial. Parágrafo 6º. Constatada a depreciação de que trata o parágrafo 5º, o ente federado ou a entidade que utilizou o bem indenizará o detentor ou proprietário dos bens. Parágrafo 7º, revogado. Parágrafo 8, 9, 10 e 11, revogados. Artigo 62-A. O depósito em dinheiro de valores referentes ao produto da alienação ou a numerários apreendidos ou que tenham sido convertidos deve ser efetuados na Caixa Econômica Federal por meio de documento de arrecadação destinado a essa finalidade. Parágrafo 1º. Os depósitos a que se refere o caput deste artigo devem ser transferidos pela Caixa Econômica Federal para a conta única do Tesouro Nacional, independentemente de qualquer formalidade, no prazo de 24 horas, contado do momento da realização do depósito, onde ficarão à disposição do FUNAD. Parágrafo 2º. Na hipótese de absolvição do acusado em decisão judicial, o valor do depósito será devolvido a ele pela Caixa Econômica Federal no prazo de 3 dias úteis, acrescidos de juros, na forma estabelecidas pelo parágrafo 4 do artigo 39 da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995. Parágrafo 3º.
Na hipótese de decretação de seu perdimento em favor da União, o valor do depósito será transformado em pagamento definitivo, respeitados os direitos de eventuais lesados e de terceiros de boa-fé. Parágrafo 4º. Os valores devolvidos pela Caixa Econômica Federal por decisão judicial devem ser efetuados como anulação de receita do FUNAD no exercício em que ocorrer a devolução. Parágrafo 5º. A Caixa Econômica Federal deve manter o controle dos valores depositados ou devolvidos. Artigo 63. Ao proferir a sentença, o juiz decidirá sobre, inciso 1, o perdimento do produto, bem, direito ou valor apreendido ou objeto de medidas assecuratórias e, inciso 2, o levantamento dos valores depositados em conta remunerada e a liberação dos bens utilizados nos termos do artigo 62. Parágrafo 1º. Os bens, direitos ou valores apreendidos em decorrência dos crimes tipificados nesta lei ou objeto de medidas assecuratórias, após decretado seu perdimento em favor da União, serão revertidos diretamente ao FUNAD. Parágrafo 2º. O juiz remeterá ao órgão gestor do FUNAD relação dos bens, direitos e valores declarados perdidos, indicando o local em que se encontram e a entidade ou órgão em cujo poder estejam, para os fins de sua destinação nos termos da legislação vigente. Parágrafo 3º, revogado. Parágrafo 4º, transitada em julgada a sentença condenatória, o juiz do processo, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, remeterá à SENAD relação dos bens, direitos e valores declarados perdidos em favor da União, indicando, quanto aos bens, o local em que se encontram e a entidade ou órgão em cujo poder estejam, para os fins de sua destinação nos termos da legislação vigente. Parágrafo 4º-A. Antes de encaminhar os bens ao órgão gestor do FUNAD, o juiz deve, inciso 1, ordenar às secretarias de Fazenda e aos órgãos de registro e controle que efetuem as averbações necessárias, caso não tenham sido realizadas quando da apreensão, e, inciso 2, determinar, no caso de imóveis, o registro de propriedade em favor da União no cartório de registro de imóveis competente, nos termos do caput do parágrafo único do artigo 243 da Constituição Federal, afastada a responsabilidade de terceiros, previstos nos incisos 6 do caput do artigo 134 da Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966, o Código Tributário Nacional, bem como determinar a Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União a incorporação e entrega do imóvel, tornando-o livre e desembaraçado de quaisquer ônus para sua destinação. Parágrafo 5º, vetado. Parágrafo 6º. Na hipótese do inciso 2 do caput, decorrido 360 dias do trânsito em julgado e do conhecimento da sentença pelo interessado, os bens apreendidos, os que tenham sido objeto de medidas assecuratórias ou os valores depositados que não forem reclamados serão revertidos ao FUNAD. Artigo 63-A. Nenhum pedido de restituição será conhecido sem o comparecimento pessoal do acusado, podendo o juiz determinar a prática de atos necessários à conservação de bens, direitos ou valores. Artigo 63-B. O juiz determinará a liberação total ou parcial dos bens, direitos e objeto de medidas assecuratórias quando comprovada a licitude de sua origem, mantendo-se a constrição dos bens, direitos e valores necessários e suficientes à reparação dos danos e ao pagamento de prestações pecuniárias, multas e custas decorrentes da infração penal. Artigo 63-C. Compete à SENAD, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, proceder à destinação dos bens apreendidos e não leiloados em caráter cautelar, cujo perdimento seja decretado em favor da União por meio das seguintes modalidades.
Inciso 1. Alienação mediante a linha A, licitação. A linha B, doação com encargo a entidades ou órgãos públicos, bem como a comunidade terapêutica acolhedoras que contribuam para o alcance das finalidades do FUNAD. Ou a linha C, venda direta, observado o disposto no inciso 2 do caput do artigo 24 da Lei nº 8.666, de 21 de julho de 1993. Inciso 2. Incorporação ao patrimônio de órgão da administração pública, observadas as finalidades do FUNAD. Inciso 3. Destruição ou, inciso 4, inutilização. Parágrafo 1º. A alienação por meio de licitação deve ser realizada na modalidade leilão, para bens móveis e imóveis, independente do valor de avaliação, isolado ou global, de bem ou de lotes, assegurada a venda pelo maior lance, por preço não inferior a 50% do valor da avaliação. Parágrafo 2º. O edital do leilão a que se refere o parágrafo 1º desse artigo será amplamente divulgado em jornais de grande circulação e em sítios eletrônicos oficiais, principalmente no município em que será realizado, dispensada a publicação em Diário Oficial. Parágrafo 3º. Nas alienações realizadas por meio de sistema eletrônico da administração pública, a publicidade dada pelo sistema substituirá a publicação em Diário Oficial e em jornais de grande circulação. Parágrafo 4º. Na alienação de imóveis, o arrematante fica livre do pagamento de encargos e tributos anteriores, sem prejuízo de execução fiscal em relação ao antigo proprietário. Parágrafo 5º. Na alienação de veículos, embarcações ou aeronaves, deverão ser observadas as disposições dos parágrafos 13 e 15 do artigo 61 desta lei. Parágrafo 6º. Aplica-se às alienações de que trata este artigo a proibição relativa à cobrança de multas, encargos ou tributos previstos no parágrafo 14 do artigo 61 desta lei. Parágrafo 7º. A SENAD, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, pode celebrar convênios ou instrumentos congêneres com órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios, bem como com comunidades terapêuticas acolhedoras, a fim de dar imediato cumprimento ao estabelecido neste artigo. Parágrafo 8º. Observados os procedimentos licitatórios previstos em lei, fica autorizada a contratação da iniciativa privada para a execução das ações de avaliação, de administração e de alienação dos bens a que se refere esta lei. Artigo 63-D. Compete ao Ministério da Justiça e Segurança Pública regulamentar os procedimentos relativos à administração, à preservação e à destinação dos recursos provenientes de delitos e atos ilícitos e estabelecer os valores abaixo dos quais se deve proceder à sua destruição ou inutilização. Artigo 63-E. O produto da alienação dos bens apreendidos ou confiscados será revertido integralmente ao FUNAD, nos termos do parágrafo único do artigo 243 da Constituição Federal, vedada a subrogação sobre o valor da arrematação para saldar eventuais multas, encargos ou tributos pendentes de pagamento. Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo não prejudica o ajuizamento de execução fiscal em relação aos antigos devedores. Artigo 63-F. Na hipótese de condenação por infrações às quais esta lei comine pena máxima de 6 anos de reclusão, poderá ser decretada a perda, como produto ou proveito do crime, dos bens correspondentes à diferença entre o valor do patrimônio do condenado e aquele compatível com seu rendimento lícito.
Parágrafo 1º. A decretação da perda prevista no caput deste artigo fica condicionada à existência de elementos probatórios que indiquem conduta criminosa habitual, reiterada ou profissional do condenado ou sua vinculação à organização criminosa. Parágrafo 2º. Para efeito da perda prevista no caput deste artigo, entende-se por patrimônio do condenado todos os bens, inciso 1, de sua titularidade, ou sobre os quais tenha domínio e benefício direto ou indireto na data da infração penal ou recebidos posteriormente e, inciso 2, transferidos a terceiro a título gratuito ou mediante contraprestação irrisória a partir do início da atividade criminal. Parágrafo 3º. O condenado poderá demonstrar a inexistência da incompatibilidade ou a procedência lícita do patrimônio. Artigo 64. A União, por intermédio da Senad, poderá firmar convênio com os Estados, com o Distrito Federal e com organismos orientados para a prevenção do uso indevido de drogas, a atenção e a reinserção social de usuários ou dependentes, e a atuação na repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas, com vistas na liberação de equipamentos e de recursos para ela arrecadados para implantação e execução de programas relacionados à questão das drogas. Título 5 da Cooperação Internacional. Artigo 65. De conformidade com os princípios da não intervenção em assuntos internos, de igualdade jurídica e do respeito à integridade territorial dos Estados e às leis e aos regulamentos nacionais em vigor, e observado o espírito das Convenções das Nações Unidas e outros instrumentos jurídicos internacionais relacionados à questão das drogas, de que o Brasil é parte, o governo brasileiro prestará, quando solicitado, cooperação a outros países e organismos internacionais e, quando necessário, deles solicitará colaboração nas áreas de, inciso 1, intercâmbio de informações sobre legislações, experiências, projetos e programas voltados para atividades de prevenção do uso indevido, de atenção e de reinserção social de usuários e dependentes de droga. Inciso 2. Intercâmbio de inteligência policial sobre produção e tráfico de drogas e delitos conexos, em especial o tráfico de armas e lavagem de dinheiro e o desvio de precursores químicos. Inciso 3. Intercâmbio de informações policiais e judiciais sobre produtores e traficantes de drogas e seus precursores químicos. Título 5A do Financiamento das Políticas sobre Drogas. Artigo 65A, vetado. Título 6. Disposições finais e transitórias. Artigo 66. Para os fins do disposto no parágrafo único do artigo 1º desta lei, até que seja atualizada a terminologia da lista mencionada no preceito, denomina-se drogas, substâncias entorpecentes, psicotrópicas, precursoras e outras sob controle especial da Portaria SVS-MS número 344, de 12 de maio de 1998. Artigo 67. A liberação dos recursos previstos na Lei 7.560, de 19 de dezembro de 1986, em favor de Estados e do Distrito Federal, dependerá de sua adesão e respeito às diretrizes básicas contidas nos convênios firmados e do fornecimento de dados necessários à atualização do sistema previsto no artigo 17 desta lei pelas respectivas polícias judiciárias. Artigo 67-A. Os gestores e entidades que recebem recursos públicos para execução das políticas sobre drogas deverão garantir o acesso às suas instalações, à documentação e a todos os elementos necessários à efetiva fiscalização pelos órgãos competentes. Artigo 68. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão criar estímulos fiscais e outros destinados às pessoas físicas e jurídicas que colaborem na prevenção do uso indevido de drogas, atenção e reinserção social de usuários e dependentes e na repressão da produção não autorizada do tráfico ilícito de drogas. Artigo 69.
No caso de falência ou liquidação extrajudicial de empresa ou estabelecimentos hospitalares, de pesquisa, de ensino ou congêneres, assim como nos serviços de saúde, os que produzirem, venderem, adquirirem, consumirem, prescreverem ou fornecerem drogas ou de qualquer outro em que existam essas substâncias ou produtos, incumbe ao juízo perante o qual tramite o feito, inciso 1, determinar imediatamente a ciência da falência ou liquidação, sejam lacradas suas instalações. Inciso 2. Ordenar à autoridade sanitária competente a urgente adoção das medidas necessárias ao recebimento e guarda em depósito das drogas arrecadadas. Inciso 3. Dar ciência ao órgão do Ministério Público para acompanhar o feito. Parágrafo 1º. Da licitação para alienação de substâncias ou produtos não prescritos referidos no inciso 2 do caput deste artigo, só podem participar pessoas jurídicas regularmente habilitadas na área de saúde ou de pesquisa científica que comprovem a destinação lícita a ser dada ao produto a ser arrematado. Parágrafo 2º. Ressalvada a hipótese de que trata o parágrafo 3º deste artigo, o produto não arrematado será ato contínuo à asta pública, destruído pela autoridade sanitária, na presença dos Conselhos Estaduais sobre Drogas e do Ministério Público. Parágrafo 3º. Figurando entre praceado e não arrematados, especialidades farmacêuticas em condições de emprego terapêutico, ficarão elas depositadas sob a guarda do Ministério da Justiça, que as destinará à rede pública de saúde. Repetindo e corrigindo o parágrafo 3º. Figurando entre o praceado e não arrematadas especialidades farmacêuticas em condições de emprego terapêutico, ficarão elas depositadas sob a guarda do Ministério da Saúde, que as destinará à rede pública de saúde. Artigo 70. O processo e o julgamento dos crimes previstos nos artigos 37 e 33 desta lei, se caracterizado ilícito transnacional, são de competência da Justiça Federal. Parágrafo único. Os crimes praticados nos municípios que não sejam sede de vara federal serão processados e julgados na vara federal da circunscrição respectiva. Artigo 71, vetado. Artigo 72. Encerrado o processo criminal ou arquivado o inquérito policial, o juiz de ofício, mediante representação da autoridade de polícia judiciária ou a requerimento do Ministério Público, determinará a destruição das amostras guardadas para contraprova, certificando nos autos. Artigo 73. A União poderá estabelecer convênios com os Estados e com o Distrito Federal, visando a prevenção e repressão do tráfico ilícito e do uso indevido de drogas, e com os municípios, com o objetivo de prevenir o uso indevido delas e de possibilitar a atenção e reinserção social de usuários e dependentes de droga. Artigo 74. Esta lei entra em vigor 45 dias após a sua publicação. Artigo 75. Revogam-se a Lei nº 6.368, de 21 de outubro de 1976, e a Lei nº 10.409, de 11 de janeiro de 2002, Brasília, 23 de agosto de 2006.